Olá, eu sou o Dr. Joaquim, pré-candidato a vereador de Valparaíso de Goiás, pelo PT. Hoje gostaria de chamar a atenção dos amigos e simpatizantes para o projeto de lei de número 4425, de 1º de setembro deste mês, portanto, da semana passada, de 2020, que foi protocolado às 19h47 na mesa da Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Esse projeto de lei visa criminalizar não as drogas que já estão criminalizadas, visa criminalizar não o racismo, que já está criminalizado, visa criminalizar não o nazismo, que já está criminalizado a nível mundial, inclusive, mas visa criminalizar um movimento político, um partido político que ainda existe no Brasil legalmente, constitucionalmente. Visa criminalizar, portanto, o comunismo. E ele, curiosamente, o equipara ao próprio nazismo, conforme veremos. A introdução do projeto de lei diz o seguinte: esse projeto de lei altera a redação da lei número 7.170, de 1983, e da lei 93/94, de 96, criminalizando a apologia ao nazismo, o que nem era mais necessário mencionar, e comunismo, e dá outras providências. E vai prosseguindo. O artigo 1º da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação, nos seguintes termos. Quer dizer, se o PL for aprovado, vai passar a vigorar. Vamos analisar essa Lei 7.170. A Lei 7.170, ela define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Observem bem esses três aspectos: a segurança nacional, a ordem política e a ordem social. Quando esses três aspectos estiverem em perigo iminente, em risco iminente, prestes a sofrer um dano praticamente irreparável. O artigo 22, que eles querem introduzir, hoje teria o número de 22A, porque já existe o artigo 22. Então, o artigo 22 original, que hoje está nessa lei, diz o seguinte: fazer em público propaganda, e vai relacionando, de processos violentos ou ilegais, de discriminação racial, de guerra, de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena, detenção, observe bem, detenção de 1 a 4 anos. E vai discorrendo, em mais 3 parágrafos, esse artigo. E o que o projeto do Eduardo Bolsonaro propõe? Artigo 22A. É vedada qualquer referência a pessoas, organizações, eventos ou datas que simbolizem o comunismo ou o nazismo, nos nomes das ruas, rodovias, praças, pontes, edifícios ou instalações de espaços públicos. E vai discorrendo mais no primeiro parágrafo. Ainda cria o artigo 29B,
onde diz que cabe aos poderes executivo, legislativo e judiciário conscientizar a população sobre os crimes cometidos por representantes do regime nazista e ou comunista. Observe bem. Quer dizer, cria uma política de conscientização, entre aspas, que vai ser, portanto, uma doutrinação, e eles pregam contra, digamos, a doutrinação da esquerda, né? Entre aspas também, para, nas escolas, colocarem nos livros os malefícios, as coisas terríveis, horrorosas que o comunismo representa para o Brasil, né? Nem para o mundo, como foi outrora, que hoje, na verdade, o comunismo praticamente não existe. Mas isso é outro aspecto que nós trataríamos no outro vídeo mais longo. A China é o último país comunista aí, no entanto, é um país, vamos dizer, comunista capitalista, digamos assim, especialmente com a ilha de Hong Kong, né? Que bem poderia ser um país à parte, né? Mas isso é outro assunto. E tem o artigo 22C, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize as bandeiras, símbolos, imagens ou outros atributos nos quais seja reproduzido a combinação de foice e martelo, né? Aquela típica logomarca, né? Que surgiu na Rússia, indicando o trabalho, né? A foice do agricultor e o martelo do pedreiro, do marceneiro, né, do homem urbano, trabalhador urbano. E fala da estrela pentagonal, aí vai até envolver a questão religiosa, que tem algumas religiões esotéricas ou místicas que utilizam essa essa estrela pentagonal, né, a estrela de 5 pontas. Aí inclui o arado, pois bem, então tornar-se-ia, né, proibido fabricar ou comercializar ou divulgar, até desenhar, né, até falar na internet sobre esses temas, como fosse defendendo. Pois bem, inclui esses 3 artigos, né, A, B e C, no 22 da atual lei. E a pena, reclusão de 9 a 15 anos. Observem, reclusão está tornando mais rígida a pena, porque atualmente a lei fala, no artigo 22, no final, né, do inciso 4, pena, detenção de 1 a 4 anos. Detenção é um pouco diferente do direito penal, né? Depois os advogados entendemos melhor isso, né? Especialmente os criminalistas, do que a detenção. E aqui registra de 1 a 4 anos atualmente. E lá, no novo projeto de lei, o deputado propõe o quê? Observe bem. De 9 a 15 anos, quer dizer, de 1 a 4 anos, que seria até considerado um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, é suscetível de cestas básicas, né? Suscetível de serviços à comunidade. O Eduardo Bolsonaro propõe de 9 a 15 anos, que é 9, a mínima pena, que já vai ser o dobro da máxima aqui. Há 15 anos. Vamos continuar. Agora, ele se propõe também a alterar a Lei 93/94, no seu artigo 2º, onde iria incluir o inciso 12. O que é a Lei 93/94? Ela é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a famosa LDB. E o que diz essa lei nesse artigo 12? Atualmente ela diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de, dois pontos, aí relaciona uma série de incisos, né, com as suas incumbências. Aí vai naquelas coisas elementares da educação. Elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o seu pessoal, assegurar o cumprimento dos dias letivos, né, o que, por sinal, nessa época de pandemia, está suspenso, né, e vai ser uma luta para repor os meses, né, assegurar, velar pelo cumprimento do plano de trabalho, tal, e prossegue. E termina no inciso 11, quando o Eduardo propõe um inciso 12, que vai ser o seguinte, o inciso 12. Adotar as medidas destinadas a conscientizar os estudantes sobre os crimes cometidos por representantes dos regimes comunistas e nacionalsocialistas, nazistas, elaborar e aperfeiçoar livros, programas e medidas sobre a história dos regimes totalitários comunistas, os quais são responsáveis por massacres, olhe bem a expressão, massacres, genocídios, deportações, perda de vidas humanas e pela privação da liberdade no século XX, numa escala nunca vista na história da humanidade. Olha o pavor, né? Relembrando o hediondo genocídio de Holodomor. Olha bem, Holodomor, lá da Ucrânia. Perpetrado pelos soviéticos e o holocausto realizado pelos nazistas, olha só a tragédia, né? Condenando os atos de agressão, os crimes contra a humanidade e as violações em massa dos direitos humanos perpetrados pelos regimes comunista e nazista. E ele enfatiza o comunista primeiro, né? Primeiro, o comunista e nazista, como se o comunismo tivesse sido pior do que o nazismo. E como justificativa para a aprovação dessa lei, olhem o que o Eduardo Bolsonaro diz. Para tanto, buscou-se inspiração na lei ucraniana de condenação dos regimes totalitários nacional-socialistas, nazistas e comunistas, e proibição da propaganda de seus símbolos, prevista, dentre outros instrumentos ucranianos, no informativo do Conselho Superior, BBP 2015, número 26, 2019. Eu tentei localizar essa lei ucraniana, mas não tive a oportunidade de entrar mais na legislação da Ucrânia. Encontrei rapidamente alguma coisa na Wikipédia, em inglês, porque em português não traz esse artigo, e lá reprisa, né? Talvez eles tenham pego essa informação, né, a equipe do Eduardo, para lançar nesse projeto exatamente na Wikipédia. Até porque era difícil ele, capitalista como é, né, nem sequer ligar para a Ucrânia, né, entrar nos sites da Ucrânia, em meios oficiais e pedir uma informação ao legislativo ucraniano oficialmente, né? Porque o ódio é tão grande desse pessoal que nem se comunica, né, contata com outros países, né, digamos assim, comunistas, né? Pois bem, então, o que é que ele diz aqui? Esse massacre na Ucrânia, lembrando que a Ucrânia era uma parte da União Soviética, que veio a se tornar independente, e toda a independência, como hoje, né? Estamos em 7 de setembro, eu estou gravando este vídeo, nós lutamos pela independência do Brasil, mas não foi uma revolução como teve outros países, não. Foi uma coisa praticamente diplomática, né? Então, nesses países, revolução implicava mesmo em guerra e mortes sangrentas. O que ocorreu, portanto? Esse Holodomor, que é ao pé da letra, quer dizer algo como morrer de fome, né? Pressionar a população para morrer de fome. E tem o mesmo holocausto, né? O mesmo prefixo da palavra holocausto, né? Que também não tem nada a ver com o Olodum, né? Que aqui na Bahia o Olodum é com O, não é com H. Então deve ter outras raízes linguísticas distintas, né? Pois bem, lá ele está dizendo que se remeteu a população a morrer de fome com genocídio de milhões de ucranianos,
patrocinada pela União Soviética. O ditador comunista, o Joseph Stalin, ao assumir o poder em 1928, iniciou uma política de requisição compulsória dos grãos, etc, e etc. Olha, essa questão da Ucrânia é contestável, extremamente contestável. Tem um vídeo que eu vou colocar no final no histórico aqui, né, no YouTube, você vai acessar. Tem um vídeo que fala sobre isso, que um outro especialista fez uma pesquisa mais séria e imparcial sobre essa fome na Ucrânia, foi lá pelos anos 30, entre 31 e 33, e isso se deu por problemas geológicos, problemas da própria economia, que pode ter influência na política aí, parece uma peste, que como o atual, né, corona aqui pelo mundo. Pois bem, então isso até porque todo dado histórico deve ser questionado em função de quem fez a história, de quem escreveu essa história. Há uma tendência, uma tendenciosidade do escritor puxar a sardinha para sua lata, né, como é de praxe. Inclusive, o que eu estou falando aqui, né, vocês podem questionar e mostrar o oposto. Agora mostrem com fatos, o máximo transparentes, que eu estou me baseando nessas fontes. E na realidade do Brasil, se alguém tiver o contrário, porque o que o Eduardo diz aqui é um exagero, é uma coisa mirabolante, é uma coisa estratosférica, exorbitante, surrealista. Porque a realidade da Ucrânia é foi uma, da União Soviética foi uma. O que havia no Brasil em 1930? Talvez aquela questão do Prestes, né, Carlos Prestes, o Getúlio Vargas estava entrando aí na política, o Estado Novo, digamos que era reflexo daquilo. Mas o reflexo aqui foi tão pequeno como o final de uma onda do mar. Dá-se um tsunami lá a 1000 quilômetros, digamos assim, em alto mar, e quando chega aqui na praia do Brasil, é um dia de 1 metro, de meio metro. Algo semelhante, porque eu não fiz uma profunda análise do painel político do Brasil nos anos 30. Mas o que havia no Brasil foi totalmente diferente do que houve na Rússia. Ora, quando a Revolução Bolchevique eclodiu na Rússia em 1917, foi uma revolução sangrenta, efetivamente. No Brasil nunca houve uma revolução sangrenta. Tivemos guerras minúsculas aí, questão de fronteira com o Paraguai, né? E não sei se com outro país aí, coisa tão insignificante que mal se fala nas escolas. Não é como os Estados Unidos, que ainda hoje briga com outros países por aí, tem bases militares no mundo inteiro, e está querendo botar uma no Brasil também, né? Como já entrou através de Alcântara, a nossa base espacial aqui no Maranhão. Pois bem, então a Ucrânia é a Ucrânia, não se pode comparar a Ucrânia com o Brasil. Ademais, pergunta-se, quantos civis os comunistas no Brasil mataram? Porque se Stalin lá matou, e efetivamente matou, agora esses milhões é que são questionáveis, foi ele que matou e ele impôs o governo. E Carlos Prestes e as suas milícias mataram quantos civis no Brasil? Talvez um aqui ou outro, uns casos, digamos assim, mais isolados, nada de uma forma massiva, muito pelo contrário. No Brasil, os comunistas foram massacrados, foram presos, torturados. Quem se opunha ao governo era torturado. Não se pode tapar o sol com a peneira. Existe o livro Brasil Nunca Mais, escrito pela própria Igreja Católica, pelo finado e louvável o Evaristo Arnes, o cardeal. Busquem aí, talvez ainda se venda, nem que seja no Mercado Livre, Brasil Nunca Mais, mostra os relatos
de pessoas foram presas porque divergiam do governo. E isso já na ditadura. Ou seja, se o pretexto, no princípio daquela Revolução de 64, foi acabar com a ameaça de comunismo, como agora, né, os direitistas, né, patrocinaram aí um filme desse canal Brasil Paralelo, né, fizeram uma história do Brasil mostrando que a ditadura foi necessária para salvar o Brasil de um perigo iminente. Senão o Brasil ia ser uma Rússia, o Brasil ia para... Essa foi a alegação da ditadura, quando tinha meia dúzia de gatos pingados querendo tomar o poder. Você não pode revidar a um tapa com uma rajada de metralhadora. Se houve insurgentes e a insurreição pacífica, democrática, de ideias é justa, certamente, eu também não estudei direito aquela questão política, mas certamente aquele povo, no princípio, no Brasil, queria falar do governo de uma forma democrática, pela imprensa ou pelas ruas. Porém, a polícia começou a atacá-los. Aí tiveram de correr para o subterrâneo, se organizar e partir para uma tentativa de golpe derrubada, né? Não foi nem um golpe exatamente, uma derrubada pelas armas. Mas o que são, meu Deus do céu? Meia dúzia de jagunços diante de um exército. Então não precisa de um exército, basta a polícia. Se for o caso, né? Se for constatado tudo isso, vem aquela questão da guerrilha de Araguaia, etc, etc, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que se vê é que os comunistas não mataram gente no Brasil de forma massiva como foi na Rússia, que o projeto de lei aqui em pauta enfoca como justificativa. Muito pelo contrário. Lá no Recife, da minha querida Pernambuco, houve casos estarrecedores, além das torturas que viraram moda. Era um modus operandi da polícia, né, nos DOI-CODE da vida, para pegar o nome dos companheiros do partido e também prender os demais e torturar. E muitos não resistiram à tortura. Lá no Recife, um determinado cidadão, que eu esqueci o nome agora, mas me lembrava até alguns anos atrás, ele foi preso pelo exército, que o exército era quem ficava à frente disso, que era uma coisa mais forte, até mais assustadora, mais pavorosa para a população, amarrado num jipe, atrás de um jipe, e arrastado pelas ruas do Recife. E lembrando que na época não havia ruas asfaltadas como hoje, eram paralelepípedos, ou algumas pedras mais rústicas, como ainda hoje tem em ruas de São Luís. Isto para apavorar a população, isso para causar um temor no povo, para ninguém se levantar contra o governo. Isso não é um atentado contra a humanidade? Agora, o nosso querido deputado Eduardo Bolsonaro vem querer criminalizar quem não cometeu crimes, a não ser o crime de querer derrubar um governo que não estava atendendo os anseios do povo. Como eles fizeram agora, bem da verdade, com a Dilma, mas não era que a Dilma não estava atendendo os interesses e os anseios do povo, não. Ao contrário, a Dilma não estava atendendo os interesses deles. Mas, perdão pela emoção, o intuito do vídeo não é ser emotivo, é ser mais didático do que partidário, digamos assim. Bom, continuando aqui, o PL 4425/2020, deste dia 1º de setembro, ele continua com a justificativa falando do Holocausto. Aí faz aquela relação, né, de crimes cometidos pela União Soviética, agora é a Alemanha, né, em relação a isso, como de fato calcula-se, né, de os 30 milhões de mortos em virtude da Segunda Guerra Mundial, mas teve também a Primeira,
que também a Alemanha, né, foi a mentora ou uma das, e que ceifou também a vida de outros milhões de pessoas. Então foram duas guerras envolvendo o nazismo, e a nível mundial, né? Enquanto que o comunismo foi, digamos, a níveis setoriais, né, de alguns países, não foi a nível mundial. E ele diz aqui mais adiante, né? Assim foi notoriamente com o nazismo e também com o comunismo, cujas mais de 100 milhões de vítimas dissidentes, mesmo pessoas de esquerda, bem, é meio contraditório, que a priori o comunista é de esquerda, né? Mas se o comunista estiver no poder, de esquerda vai ser o opositor do comunismo. Em suma, uma linguagem aqui meio dúbia, porque atualmente no Brasil, né, o esquerdista é o inimigo do atual governo, né, essa polarização. Em menos de um século, encontram-se em boa parte catalogados no livro negro do comunismo, 1997. Veja bem. Primeiro ele diz que o comunismo matou mais, observe bem, do que o próprio nazismo. Conforme eu falei, há registro de cerca de 30 milhões, ou mais, ou 40, ou 50, não me lembro ao certo agora. E 100 milhões comunismo. Ora, então o comunismo foi pior do que o nazismo. Já pensou? Terá havido na face da Terra um movimento político mais cruel, mais sangrento, mais demoníaco até do que o nazismo? Que só de judeus matou mais de 6 milhões? Só de judeus, como se tivessem escolhido os brasileiros como bode expiatório, bora matar os brasileiros que estiverem aí no Brasil e no mundo. Para esse deputado, o comunismo é pior do que o nazismo. Observe bem até que ponto o ódio, portanto, o título deste vídeo, a paranoia anticomunista, até que ponto chega essa paranoia de julgar esse movimento político, que hoje praticamente se acabou, não existe mais, e o que existe é longe, 1/1000 da força que tinha no início do século passado, ser pior do que o nazismo, que comandou 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. E menciona esse livro negro do comunismo. Esse livro negro do comunismo eu não possuo. Eu nunca o li, mas rapidamente descobri que ele tem quase 1000 páginas. Aparentemente é um livro respeitável, né? De a pessoa ou um grupo de escritores se debruçarem num assunto para escrever quase 1000 páginas, dá para entender que é um livro respeitável. Mas é um detalhe, volume não significa qualidade nem autenticidade. E esse livro ele é questionável também. Nesse vídeo que eu ponho abaixo na descrição deste vídeo, vocês vão encontrar outro vídeo que fala sobre este livro. Então, quem quiser aprofundar as pesquisas, boa sorte. Mas um detalhe, nessa polarização, quem está de um lado, e especialmente o lado direitista, geralmente ou nunca quer admitir a hipótese de estarem errados e sequer buscam ler ou ouvir a outra parte. É o chamado fanatismo. Isso existe muito no meio religioso, eu sou evangélico e sei que no meu meio tem muito isso também, já houve mais ainda. Mas prossigamos. E ele ainda menciona, assim disserta sobre este assunto o escritor Olavo de Carvalho, que na página 119 do seu best-seller, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, 2013, editora Record, que originalmente foi publicado no jornal à tarde, traz a informação: o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes. Bom, então vamos fazer uma pausa. Primeiro, o Olavo de Carvalho, que há pouco tempo estava zangado com o Bolsonaro, que não estava dando o retorno apropriado para ele, no apoio que ele deu para elegê-lo à presidência, não estava, vamos dizer, não era um dissidente, não havia esse estremecimento ou racha mesmo entre a família Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, que é um filósofo aí um pouco
Bem, sem comentários, mas ele é tido como um dos filósofos aí de respeito no Brasil, né? Mas parece que ele não tem nenhum ensino médio completo, né? Há uma contradição aí, né? Há questionamento sobre a formação cultural desse Olavo de Carvalho. Pois bem, eu só vi alguns vídeos dele, achei interessante a posição dele, ele fala com ênfase, mas depois eu vi que ele é realmente radical e desrespeitador, bem na verdade. Bom, então ele fala de 100 milhões, então é o Olavo de Carvalho que disse que foram 100 milhões? Onde o Olavo de Carvalho foi buscar essas fontes? Que obituários, digamos assim? Bom, vamos continuar esse tema fazendo outra comparação. Agora vejamos, para depois continuarmos aqui nas justificativas, né? Aparentes justificativas do projeto de lei. A Inquisição da Igreja Católica, semelhantemente ao aspecto político que estamos vendo hoje no Brasil, para combater a reforma e até também para tomar aquelas cidades consideradas santas, né, do domínio dos muçulmanos, que isso foi anterior à Inquisição, né, mas foi coordenado pela Igreja Católica, promoveram primeiro as cruzadas, né, que foram guerras sangrentas para tomar, né, os espaços, né, os locais santos, considerados santos pelo catolicismo, que Constantino, né, institucionalizou como religião do Império Romano. Aí, mais adiante, pela Idade Média, agora, mais recentemente, né, a Inquisição perseguiu os protestantes que, portanto, queriam se afastar da Igreja Católica e prendeu milhares, torturou outro tanto, matou, portanto. Segundo os estudos, foram 150 mil processos onde o catolicismo dominava, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas no Brasil não sei de casos de torturas. Mas se houve o processo, daí a Inquisição, né, o processo inquisitório, talvez tenha havido um mínimo de tortura pelo Brasil também. Já fontes evangélicas falam de milhões de perseguidos, torturados e ou mortos. A verdade exata só Deus sabe, porque o morto é um poder político, não só religioso, né? E o Vaticano, de tão poderoso que é, se tornou um Estado, né? É um estadozito lá dentro da Roma, né? De Roma, na Itália, e é independente, quer dizer, ninguém pode mandar lá dentro, só o Papa e os seus cardeais, né? Pois bem, vamos, portanto, lançar também um projeto de lei, porque o deputado poderia fazer isso, né? Eu mesmo, se fosse deputado, poderia criar uma tese bonita, bem elaborada, e vamos condenar o catolicismo. Condenar o catolicismo por causa da Inquisição ocorrida há uns 500 anos atrás, ou mais um pouco aí. Não, uns 500, né? Que a reforma fez 500 anos agora. Pois bem, isso tem nexo. Houve crimes da Igreja Católica? Houve. Mas vamos dizer que Deus resolva aquilo, até porque é uma questão religiosa, embora tenha tido reflexos sociais terríveis. Então, uma coisa que houve lá na Ucrânia, o que é que tem a ver com o Brasil? E o projeto de lei continua. Menciona os principais exemplos: o nazista Adolf Hitler, os comunistas Joseph Stalin, Mao Tse Tung na China, Pol Pot lá pelo Vietnã, né? Fidel Castro e, mais recentemente, Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Meu Deus do céu! Teve comunismo na Venezuela? Foi? Sinceramente, eu não soube. Eu também não sou cientista político.
O fato de haver uma ditadura com algum tipo de autoritarismo não quer dizer que é comunismo, não. Se o Chaves cometeu os seus abusos lá, e eu acho que cometeu, também não vou entrar no mérito, o país tem condições de resolver as suas questões, não foi nada alarmante para ser algo de repercussão mundial de direitos humanos internacional. E o Maduro, só porque está seguindo, vamos dizer, a cartilha dele, claro, lá o povo está passando fome, né? Milhares vieram aqui para o Brasil. Até um dia desse aqui em Valparaíso, eu conheci um rapaz que veio consertar o meu carro, que ele é venezuelano, e lá o salário mínimo, segundo ele, está na faixa de R$ 50, equivalente a R$ 50 hoje. Claro, isso é detestável. Mas vamos dizer também que quando o Brasil tinha a inflação de quase 100% ao mês, lá pelos anos 80, antes do Plano Real, era também coisa de comunista? Não, é preciso pesar cada coisa, botar cada coisa no seu lugar, concordam? Agora, o que dizer da ditadura militar, sim, militar, de outros países aqui próximos? Pinochet, por exemplo, lá no Chile, que prendeu e torturou milhares de cidadãos, e provavelmente lá a ditadura foi pior do que aqui no Brasil. Do Noriega, na Guatemala, né? Não se fala mais, isso foi lá pelos anos 80 aproximadamente. O Idi Amin Dada, na África, e olhe lá, é que deve ter ditadores para valer, mas o coitado do povo não pode nem se defender. Hoje com a internet está mais fácil. Muitos devem, aquelas guerras lá de Ruanda, coisas terríveis, tudo ditadura, geralmente militar, que só se toma o poder do povo atualmente é dessa forma, pelo militarismo. Tivemos nas Filipinas mais recentemente, fugiu-me o nome do cidadão, mas a esposa dele tinha uma coleção de sapatos, de milhares de pares de sapatos. Ele foi constatado aí pelas autoridades internacionais que desviou para si mesmo e a família, 40 bilhões de dólares das fortunas das Filipinas. Parece que ele chegou a morrer aí há pouco tempo. E temos aqui também no Peru o Fujimori, outro ditador. Então, se formos analisar essas ditaduras, e especialmente a do Brasil, essa sim comprovadamente matou. Veja o projeto Brasil Nunca Mais, que foi lançado no segundo livro, conforme eu comecei a falar antes, e o projeto em si deu milhares e milhares e milhares de folhas. Verifiquem lá, por gentileza. Vamos condenar também os militares a tal ponto? Se bem que houve uma pequena condenação nesse sentido, e também não sei até que ponto isso é louvável, não vejo muita diferença que faz. Pois bem, a Câmara dos Deputados no ano passado aprovou aí, né, uma proposta para proibir a colocação de nomes de ditadores que constam naquela lista, né, que é a Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída pela Lei 12.528 de 2011, de torturadores ou apoiadores de torturadores. Então, esses torturadores que constam nessa lista da Comissão Nacional da Verdade, eles não podem ter seus nomes mais colocados em obras públicas. Como, por exemplo, a Ponte Costa e Silva, aqui do Distrito Federal, inclusive, agora em 2018 ou 2019, né, foi aprovada a lei, né, que o Ibanez assinou. Então, portanto, 2019, para substituir o nome, né, tem até a ideia de se tornar Ponte Marielle Franco. Também não sei se já foi mudado efetivamente. Pois bem, continuando nessa tétrica justificativa do projeto de lei 4425/2020, o deputado faz essa alegação. Não se trata de uma ideologia
mas sim de um movimento, uma metamorfose ambulante, até fazendo uma espécie de alegoria, não sei se jocosa, né? A música do finado Raul Seixas, que de certa forma era um comunista, né? Porque ele combatia o status quo, né? Não sei politicamente qual era a ideia do Seixas. Que já passou pelas vestes de marxista, revolucionário, socialista, bolivariano, né? Em alusão a um certo movimento, né? De unificar a América Latina, né? E progressista, mas todos guardam certa semelhança entre si e o objetivo de suposta igualdade, certo? Que é onde passou o comunismo, trouxe igualdade, pois retirou a riqueza dos ricos, tomando a sociedade toda, tornando toda pobre. Ora, no Brasil nunca houve esse negócio de querer tomar a propriedade do pobre. Disseram que quando Lula fosse prefeito, iria era fechar as igrejas. Ia ser comunista. Lula sancionou a lei em 2003 que dá plena liberdade religiosa, reconhecendo a personalidade jurídica das igrejas, que na época não havia uma legislação específica. Então, a Marcha para Jesus também foi sancionada pelas mãos do Lula. Como era que ele perseguiu igrejas? E quem tem provas aí de algum caso em que o governo petista, a nível federal, mesmo municipal, mandou fechar igrejas, perseguiu? Então, são coisas que é preciso trazer a verdade aos fatos. E temos também aqui no Maranhão, o atual governador, o Flávio Dino, do PCdoB, de um partido comunista, né, do Brasil, e lá está um Estado sendo democraticamente governado como qualquer outro dos 27 do Brasil. Ele não tomou terra de ninguém, não perseguiu igrejas, não, nada disso. Ademais, fala-se comunista, é ateísta, o Lula é católico, a Gleisi Hoffmann é católica. Não é aquele católico coroinho, né? Está na igreja todo domingo ou todo dia. Católico por tradição, como a maioria do povo brasileiro. E temos muitos deputados, evangélicos, senadores. A expressão maior é a Benedita da Silva, que do PT do Rio de Janeiro chegou a ser até governadora, foi senadora, vereadora, hoje é deputada federal. Agora, qual é o perigo? Um dos perigos desse projeto de lei é que se aprova uma translocada decisão lá do Congresso, uma lei dessa, qual o próximo passo? Ora, o nazismo não só está proibido a questão do uso da suástica, a apologia ao nazismo, não, está proibido também o próprio partido. Então, o próximo passo, depois de proibir a apologia e a disseminação do comunismo, é proibir os partidos comunistas. Então, vamos ter o quê? Vamos ter agora a ditadura da direita, como tivemos no ano de 64. Ora, Deus, mas não se pode nem ir para a direita, nem para a esquerda, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tem de haver um respeito à liberdade popular, liberdade de ideia de expressão, dentro de um mínimo de equilíbrio social, um mínimo de justiça social. E é isso que especialmente o PT busca. Se algum partido de esquerda hoje tem algum extremismo acerca do aborto, das drogas, ou mesmo da propriedade privada, que eu desconheço, nos moldes da União Soviética, velha União Soviética, que na própria União Soviética o partido nem resistiu. Tanto que o país, além da Ucrânia, teve várias outras regiões que se tornaram dependentes, e hoje chama-se Rússia apenas, não mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E por aí nós vemos, meus queridos, que esse projeto de lei é um projeto surrealista, é um projeto milaborante e especialmente um projeto odiento, cheio de sentimento de perseguição, cheio de uma ojeriza inexplicável, como de fato a ojeriza, o preconceito, a paranoia, ela não é explicável senão pela psiquiatria,
que fala, como no caso da paranoia, uma coisa instintiva, que ele devia ter a sensação de estar sendo perseguido constantemente por aquele mal, né? Ele vê as sombras da morte atrás dele o tempo todo. Lembro-me na minha infância, nos anos 60, lá do Miguel Arraes de Pernambuco, na época de 64 era governador, ele foi preso também, foi exilado, né? Ele teve de ir lá para, não sei se foi a Etiópia, um país aí da África, e passou lá um tempão, ou foi um país da Europa, para voltar depois. O Miguel Arraes foi considerado comunista porque defendia os direitos do povo. E naquela época se dizia que, especialmente para nós crianças então, que o comunista comia criança. Olha, lá vem um comunista, era o pavor das crianças. E quando alguém não gostava do outro, dizia que ele era comunista. Ó, fulano tá comunista. Virou sinônimo de pessoa má, pessoa cruel, pessoa medonha, pessoa demoníaca, pessoa própria, digna da condenação pelas piores penas deste mundo. Por fim, peço que os apoiadores dessas minhas e outras ideias entrem em contato comigo, divulguem esses meus vídeos. O meu WhatsApp é 61 98447 8369. Minhas redes sociais estão aí disponíveis, estão também pelo Facebook, né? josejoaquim.3958. E gostaria de trocar ideias um pouco com você acerca da nossa realidade política aqui do nosso município. E em breve eu vou fazer um vídeo mais alongado sobre as obras do PT, para mostrar que o PT foi o partido que mais fez pelo povo brasileiro. Agora eu não vou fazer com fake news, não, vou fazer com fatos, e quem tiver a oposição mostre com fatos, não questão de zombarias, porque a pessoa séria tem de julgar a questão com imparcialidade. Então, um abraço para todos, especialmente aos meus irmãos evangélicos, e levanto e ressalto aquele versículo que diz: o meu povo padece por falta de conhecimento, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Um abraço a todos, que Deus vos e nos abençoe.